Olá, turma. A gente vai fazer um exercício agora envolvendo lucro marginal. Então, lembrando que a descrição completa vai estar na descrição do vídeo. E o que eu tenho é basicamente o seguinte: eu tenho uma empresa que ela fabrica os insumos hospitalares e ela vai me dar a função lucro. Ela desmontar essa função e ele vai me dizer que é o seguinte: por produto X eu vendo em média 1.500 produtos, produto Y eu vendo em média 700 e produto Z eu vendo em média 1.200. E eu quero saber qual é o lucro marginal desses valores para cada um desses produtos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é como é que se calcula o lucro marginal, certo? Então, se eu quero o lucro marginal do produto do tipo I, então eu tenho minha função do lucro total, que é L que depende do produto I, produto J, produto K. E eu vou fazer então a derivada de L em função de I. Então, né, derivada parcial de L em função de I, e isso me dá o meu lucro marginal. Lembrando aqui, o que é o lucro marginal? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu acho que eu faço minha derivada de L em função de I, e eu acho que isso para os valores de 10, 15, 20, né? Então, lembrando que aqui seria I, JK, é igual a 200. Significa esse valor de 200. Que se eu aumentar a minha quantidade de produto I em uma unidade, ou seja, se eu sair de 10 produtos e ir para 11, eu vou ter um lucro a mais de R$ 200. Isso vale tanto para J quanto para K, né? Mas dado esse sistema 10, 15 e 20, se eu aumento aqui, mantendo esses dois constantes, eu tenho um lucro a mais de R$ 200. Isso que é lucro marginal. Então vamos agora tentar calcular isso aqui. Então, dada a ideia, né, o que a gente precisa fazer é basicamente derivar para x, y e z e substituir esses valores. Então vamos lá. Primeiro derivando para x. Derivada de L em função de x é igual a 425x derivada de x, certo? Então vamos lá. 425 derivada de x é igual a 1. Então não vou colocar nada aqui. Mais derivada de 518y. Bom, isso aqui não depende de x, né? Então é igual a zero. Se não depende de x, na derivada é constante. 471z também não depende de x, então é igual a zero. Agora, menos 0,12xy. Bom, menos 0,12y. Derivada de x, né? Eu repeti os termos que não dependem de x. Derivada de x é igual a 1. Então também não coloco aqui. Por fim, por fim não, né? Tenho mais esses dois termos. Então, menos. Vou fazer a mesma coisa, vou repetir. Menos 0,15 z. Derivada de x, né? Repetir esses três termos, então eu fico aqui. Derivada de x igual a 1, então eu não coloco aqui. Por fim, menos 0,11 yz. Nada disso aqui depende de x, então a derivada é igual a zero. Então, mais zero. Se a gente organizar isso aqui, então eu vou ter 425 menos 0,12y menos 0,15z. Mas veja, não é isso que eu quero, né? Eu não quero o lucro de x, eu quero o lucro de x, o lucro marginal, né? Para esses valores aqui que ele dá. Então vamos lá. L de x para 1.500, valor de x. 700, valor de y. 1.200, valor de z. Vou substituir aqui. Então eu teria 425 vezes menos, quer dizer, 425 menos 0,12 vezes 700 menos 0,15 vezes 1.200, e isso me dá então um lucro marginal de R$ 161. Repare que isso aqui não depende de x, né? Então, independente da quantidade que eu coloque de x, sempre eu vou ter um acréscimo de R$ 161 de lucro, né? Então, se eu colocar mais 20 unidades de x, eu vou ter 20 vezes isso. Se eu colocar mais 100, eu teria mais 100 vezes isso. Agora vamos ver para o lucro marginal de y. Primeira derivada, bateu em 425x. Depende de y? Não, então é igual a zero. Mais 518, repetir aqui. Derivada de y é igual a 1, então não coloco nada aqui. 471z não depende de y, então é igual a zero. Mais zero. Menos, vou fazer aquela mesma estratégia que eu fiz no outro, vou repetir. 0,12x. Derivada de y é igual a 1, então não coloco nada aqui, só repito.
Menos 0,15xz não depende de y, então é igual a zero. Mais zero. Por fim, menos 0,11z, né? Derivada de y igual a 1, então só repito aqui. Organizando, eu vou ter 518 menos 0,12x menos 0,11z. De novo, não quero isso aqui. O que eu quero é o lucro de y quando eu tiver 1.500 unidades de x, 700 unidades de y e 1.200 unidades de z. Se eu fizer esse cálculo, então, 518 menos 0,12 vezes 1.500 menos 0,11 vezes 1.200, isso me dá o lucro marginal de R$ 206. Também, de novo, não depende de y, né? Então, a cada unidade de y que eu aumentar, eu vou ter esse aumento no lucro, né? De R$ 206. Vamos lá agora fazer o último. Calcular para z. Olha a nossa função. Então, 425x não depende de z, desculpa. Então, é igual a zero, derivada. Bateu aqui, 518y não depende de z, também, então a derivada chegou a zero. 471z, opa, 471z depende de z. Então, a derivada de z é 1. Então, a gente só repete o termo da frente, 471, mais menos 0,12xy não depende de z, então também é zero. Menos 0,15xz, vou repetir o 0,15x. Ora, z, derivada de z é igual a 1, né? Então só seria igual a 1 que não vou colocar nada. Menos 0,11y vezes z, menos 0,11 y, derivada de z é 1, então também não coloco nada. Se eu reorganizar, 471 menos 0,15x menos 0,11y. Ora, se eu. Lembrando que eu, de novo, não quero isso aqui, eu quero L de z quando x vale 1.500, y vale 700 e z vale 1.200. Calculando isso aqui, então a gente teria 471 menos 0,15 vezes 1.500 menos 0,11 vezes 700. Isso vai me dar então o lucro marginal de R$ 169. Então a gente aqui fecha, né? Perguntando qual é o lucro para cada. E a gente achou aqui então LX, LY, LZ. Lembrando que a gente interpreta isso, então para cada, se eu tenho essas unidades para x, y e z, se eu adicionar mais uma unidade de x, eu vou ter um lucro a mais, ou seja, meu lucro marginal de R$ 161. Para y, eu vou ter um lucro marginal de R$ 206, né, aumentando a unidade de y. E se aumentar a unidade de z, para essas unidades eu vou ter um lucro de R$ 169, certo? Eu poderia fazer uma pergunta, por exemplo. Bom, dado esses valores, qual que compensaria mais eu... Qual tipo de produto compensaria mais eu vender, né? Então seria nosso ILY, que seria o que tem o maior lucro marginal. Enfim, aqui a gente resolve esse exercício. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí.